humanidade, o mundo está acabado. O mundo mudou e aumentou sua vaidade. O homem foi na lua, mas perdeu a humanidade. Eu me pergunto o que aconteceu. Desamarramos os nós e destruímos o eu. Vivemos a ilusão de que tudo é individual. Matamos a compreensão, tá tudo desigual. E você não entende o que está errado. Tua visão é cega, se prendeu no teu quadrado. Enquanto do lado alguém chama o teu nome, é um primo distante, morrendo de fome. Você pergunta, me incomodar pra quê? O mundo gira, meu irmão, amanhã pode ser você. E eu não sou ninguém sem você. E eu não sou ninguém sem nós dois. E eu não sou ninguém sem alguém do lado. Sem humanidade, o mundo está acabado. E eu sem você não sou ninguém. Há esperança pra nós, esperança, há esperança pra nós. Há esperança pra nós, esperança, há esperança pra nós. E eu não sou ninguém sem você. E eu não sou ninguém sem nós dois. E eu não sou ninguém sem alguém do lado. Sem humanidade, o mundo está acabado. Preste atenção, a vida tá passando bem na sua frente. Agora, né, oficialmente, boa noite a todos e todas aqui presentes, né? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas. É uma grande alegria nos encontrarmos em mais um encontro, né, da nosso quarto encontro da Rede Empreendedora. Eu me chamo Iranália, eu falo aqui de João Pessoa, na Paraíba. Eu sou formada em Direito, sou advogada e atualmente também estou trabalhando na assessoria de relacionamentos da Ampecom. Para quem não conhece o que é a Ampecom, se tem alguém também novo aqui por aqui, né? A Ampecom significa a Associação Nacional por uma Economia de Comunhão. Ela nasceu há 14 anos aqui no Brasil e nós somos a representação jurídica da economia de comunhão no Brasil e atuamos com uma rede de pessoas comprometidas em viver por um mundo com menos desigualdade, pela erradicação da pobreza, por uma nova economia sustentada pela fraternidade, pelo diálogo e pelo respeito ao próximo. E para iniciarmos nessa noite, a gente pede que vocês insiram no chat o nome de vocês, de onde vocês falam. A gente sabe que aqui tem pessoas de todo o Brasil. E se tiver alguém que está aqui, chegando aqui pela primeira vez, coloca essa informação aí. Estou aqui hoje, meu primeiro contato. E mais uma vez, né, sejam bem-vindos e bem-vindas. E hoje, nessa noite aqui, a gente gostaria de continuar dando aprofundamento, né, ao nosso guia de impacto. Muitos de vocês já conhecem o que é, e a partir do qual a gente vai ter essa noite, né, esse espaço de diálogo, de compartilhamento de relatos. Mas, bem, não sei se aqui todos sabem o que é o guia. Vou falar de forma bem resumida aqui, né? O guia ele é um instrumento que foi lançado recentemente pela Economia de Comunhão no Brasil, e ele busca justamente orientar, né, como um roteiro para orientar empreendedores e empreendedoras de economia de comunhão a medir suas ações, né, sejam elas sociais, culturais, ambientais. Mas eu também não vou me delongar muito aqui sobre isso, porque aqui a gente tem conosco o Marcelo, né, a Verônica, que vão conduzir um bate-papo com a gente, que vão falar um pouquinho mais, né, sobre esse instrumento. Então,
Eu gostaria de passar a palavra para eles, com vocês, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bem, vou me apresentar bem resumidamente. Eu sou a Verônica, para quem não me conhece, eu estou falando aqui do Piauí, Teresina, para ser mais precisa. Como profissão, eu sou formada em administração, trabalho também voluntariamente com jovens e algumas iniciativas sociais, né, aqui localmente. E hoje eu atuo na área administrativa da Ampecom. E aqui comigo tem o Marcelo, que ele sumiu bem agora. Ah, tá aqui, tá aparecendo o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Você gostaria de se apresentar aí, né? Caso alguém ainda não conheça você. Tudo bem, pessoal? Não conheço quase ninguém, não, hein? Nossa, a turma é boa. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Marcelo Caça, sou empresário do setor de ótica, aqui em Londrina, no Paraná, né? Essa é uma curiosidade também, eu fui presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina. O tamanho da cidade é uma entidade bem representativa, isso em 2008 e 2010. Eu também fui vice-presidente da Caritas Londrina, em 2013. Sou diretor até hoje da Caritas, estou no conselho da Caritas Londrina. E estou na Ampecom como diretor desde 2014. Então, você pode ver que o único lugar aqui que eu ganho um pouco de dinheiro é caótico, o resto aqui é tudo voluntariado. Legal? Mas é isso aí. Tá certo, Marcelo, obrigada, viu? Bem, mas a gente quer fazer esse momento aqui de bate-papo, né? Sobre alguns aspectos do guia de impacto, né? Mas, assim, para iniciar esse momento de diálogo, né, eu vou compartilhar com vocês uma das perguntas que mais, assim, frequentemente chegam aqui das nossas lideranças empreendedoras, né? E essa é a pergunta-chave. Não sei também se vocês já se fizeram essa pergunta. Como eu faço para participar da economia de comunhão? Gente, essa pergunta realmente é recorrente, né? Principalmente com aqueles que têm o primeiro contato, assim, com a economia de comunhão. Mas, assim, e aí, antes mesmo de a gente partir, né, para o tema que a gente separou para essa noite, né, para esse quarto encontro com a rede, assim, vale lembrar, né, mas que a economia de comunhão, ela carrega consigo uma consolidada cultura baseada em valores, como a coerência, a interdependência, a fraternidade e a reciprocidade. Portanto, já em linhas bem gerais, assim, né, que quem vive a cultura da economia de comunhão, ela tem como fundamento a criação e redistribuição de riquezas e de talentos, além de relações de respeito e confiança. Mas aí agora a gente volta, né, para a perguntinha-chave, né, mas como eu faço para participar da economia de comunhão? Sempre essa pergunta, né, de hoje, assim. E, então, para essa noite, eu e Marcelo, a gente vai bater um papo, né, Marcelo? Sobre os pressupostos práticos para ser um empreendedor ou empreendedora da economia de comunhão, tá certo? Que está no nosso guia, né? Então, ok. Então, quando eu abro o guia, não sei se vocês já tiveram oportunidade de folhear o guia, né? Ele é um e-book, né? Virtual. Lá na página 13, exatamente na página 13, tem lá listado, né? 4 pontos que a EDC considera como pressupostos práticos da economia de comunhão, que seria consciência pessoal, consciência sistêmica, vocação e ação. E aí, para aprofundar, né, a gente gostaria de aprofundar como esses tópicos, né, para aprofundar esses tópicos, aí tem o Marcelo, né, que vai ajudar a gente um pouquinho. Tem um primeiro tópico chamado assim, consciência pessoal, né? Ali, logo entre parênteses, me reconheço uma pessoa privilegiada, né? De talentos, de recursos, que não se trata só de recursos financeiros. Mas, e aí eu pergunto agora, eu vou jogar uma pergunta aqui para o Marcelo. Marcelo, você poderia falar um pouco para a gente o que significa, assim, essa consciência pessoal? Claro. Então, pessoal, é, é como eu vejo, tá? Então, eu não sou o dono da verdade, né? Eu quero compartilhar, assim, com muita alegria com vocês, porque é um trabalho que a gente vem fazendo, assim, na minha vida, né? Na prática, né? Então, vocês viram lá que a gente faz muito trabalho
é voluntário, não importa se é entidade que tem ligação religiosa ou empresarial, né? E a gente procura trabalhar. Bom, o que que eu posso dizer para vocês sobre essa questão da consciência pessoal, né? Eu penso assim, como eu me considero uma pessoa privilegiada, eu quero fazer alguma coisa pela minha comunidade, né? Então, isso que eu levo muito como consciência. E quando eu falo comunidade, eu incluo a família, a empresa e os funcionários, amigos ou desconhecidos, pessoas em estado de vulnerabilidade, outros empresários que eu possa estar ajudando de alguma maneira, a questão do meio ambiente, entidades sociais ou assistenciais, até mesmo, pessoal, aquela consciência de quem eu devo comprar, como eu devo comprar, desde catar um papel no chão até oferecer um prato de comida para quem precisa, sabe? Então, tudo isso eu acho que passa por uma questão de consciência pessoal, mas sempre uma frase fica sempre na minha cabeça, né? O que eu posso fazer pela minha comunidade? Porque só pode existir uma sociedade inteligente se primeiro existir uma comunidade, né? Mas isso tudo é uma questão de consciência pessoal. Beleza, ótimo. Você falou de comunidade aqui, já me ligou uma ideia aqui, mas que faz parte até talvez, né, do segundo tópico, consciência sistêmica. Bem, agora eu vou falar assim, né, tecnicamente, né, se eu parto de um conceito da palavra sistêmico, eu entendo que é algo colocado de forma ordenada, organizada, ou disposta seguindo uma metodologia, ou ainda algo pertencente ou relativo a um sistema na sua totalidade, né? Se a gente pensa sistêmico, até mesmo o corpo humano, né? Enfim. Mas, em relação à consciência sistêmica, como pressuposto da economia de comunhão, o que significa, então, isso, né? Legal. Isso que você falou é importante, né? Essa questão da consciência sistêmica, a gente pressupõe coisas organizadas, uma inter-relação entre as partes. Mas, o meu modo de ver, o pré-requisito da consciência sistêmica chama humildade. A gente precisa reconhecer, em primeiro lugar, que nós não sabemos de tudo, né? E, em segundo, que dependemos uns dos outros, né? E quando a gente fala outros, a gente pode incluir instituições, outros tipos de ideia, pensamentos, outras culturas, outros pontos de vistas, né, e valores, porque sem essas duas coisas, né, essa questão da gente reconhecer uma certa limitação e a gente não reconhecer a necessidade da gente interagir, a gente não consegue potencializar a nossa própria consciência, né, daquilo que a gente tem que fazer, porque a gente tem que considerar essa dinâmica, né? Então, uma ferramenta que eu vejo que é muito importante hoje em dia para desenvolver também a consciência sistêmica é a gente aprender a ouvir e aprender a falar, para a gente poder aprimorar as relações que a gente precisa ter dentro da sociedade ou antes da sociedade, como eu disse antes, nossa comunidade. Certo. A gente já falou dos 4 pressupostos, a gente falou de 2. Aí eu aproveito, gente, para, se alguém tiver alguma pergunta, assim, sobre isso que o Marcelo está falando, até mesmo sobre os outros 2 que a gente vai falar agora, que a gente já pode adiantar e colocar ali no chat, que depois a gente vai ter um momento de diálogo, né? Então, assim, o Marcelo aqui adora responder perguntas, né, Marcelo? A gente vai falar. Tá bom. Então, agora a gente vai passar para o terceiro pressuposto ali, que está no nosso guia, que seria a vocação. Ok, vocação, olha só. Eu, particularmente, eu até gosto dessa palavra, viu? Sério mesmo. Mas vamos lá. Partindo, né, do conceito mais generalizado, né, da vocação, né, o chamado individual, com características únicas para cada um, ou seja, o chamado é uma coisa personalizada, e enfim. Mas como isso aqui, Marcelo, vocação está conectado com a economia de comunhão?
Pois é, exatamente. Vocação é um chamado, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não aprender a ouvir, né, não vai conseguir entender muito bem o que é essa vocação. Então, a gente tem que verificar se a gente tem competência e força, né, para atender esse chamado. Ou se a gente está muito acomodado e preocupado somente consigo mesmo, sabe? Então, assim, essa questão da vocação tem esses dois aspectos, né? Então, o chamado, será que nós temos competência e força? Ou será que eu estou ali preocupado só com as minhas coisas e não estou preocupado com isso, né? Então, eu acho que a vocação, ela tem que ter um equilíbrio entre esse chamado e essas duas questões, né? E uma coisa que a gente vê muito que eu vejo muito, é que a nossa individualidade, o nosso individualismo mata a nossa vocação, né? A gente precisa aprender, né, a ter essas outras duas consciências que a gente discutiu, para a gente realmente colocar a nossa vocação ali, né, na ponta, né, que a gente tenha um chamado e a gente tenha, às vezes, uma reação perfeita, um equilíbrio entre o chamado e a nossa possibilidade de executar, ou se a gente está muito tranquilo e calmo, preocupado só com o nosso problema, né? Sim. Ah, você falou isso daqui, fiquei pensando que também, às vezes, a gente é chamado para grandes coisas, só que a gente meio que se assusta, né? É isso aqui que eu estou entendendo? Que aí a gente se depara ali, cara, eu não sou capaz não de fazer aquilo. E às vezes a gente tem profundamente a gente é capaz, só que às vezes falta um pouco acreditar que a gente é capaz. Entra também nesse aspecto da vocação? Com certeza. Relacionado à economia de comunhão? E com certeza. Tenha faltado isso. A gente pode ser muito mais protagonista se a gente arriscar um pouco mais, né? A gente fica muito curioso, esperando um comando, esperando uma orientação, mas às vezes a gente iniciando o percurso, outros vão se juntar a nós, dentro da comunhão que a gente vai fazendo nesse percurso, nós vamos descobrindo, né, todos os atalhos, todos os erros, todas as falhas, para ir conseguindo caminhar. Porque isso aqui entra um pouquinho, já entra até no quarto pressuposto, né, que é esse da ação. E aí eu te pergunto assim, Marcelo, se existe, olha só, porque isso tudo bem ligado à economia de comunhão, né? Se existe uma receita que me diga onde eu posso agir, tem alguém que me diga o que eu posso fazer, isso em relação ao quarto pressuposto, né, da ação, economia de comunhão. Como é que é isso aqui? Tem sim, tem alguém que pode dizer para nós, Verônica. Ah, é? Quem é? A ação é a concretização da nossa consciência e da nossa vocação. Então, a gente tem que ter feito bem as três primeiras itens do nosso conjunto aí de valores, né? A gente deve agir de acordo com a nossa percepção da necessidade e não precisamos esperar que alguém diga o que a gente deve ou não fazer. Sabe? Então, diz para nós, somos nós mesmos, né? Você, o que fazer e quando, né? E eu sempre digo também que a gente tem que discutir, trocar ideia sobre as ações que a gente realizou, sempre no sentido de melhorá-las, né? Ver os defeitos das ações. E não ficar fazendo conjecturas e suposições sobre ideias que não tenham uma caminhada, né? Então, a ação é a concretização, né, da nossa consciência e da nossa vocação, entendeu? Então, se a gente não tiver um resultado, a gente não tem como metrificar a qualidade da nossa vocação. A gente não tem resultado. O resultado, mesmo que negativo, aparentemente, ele vai ser insumo e adubo para que ela se concretize depois no futuro. Então, nós aprendemos muito, muito, todos os dias, nos 30 anos de história da EDC, que nós nunca tivemos erros. Às vezes a gente fez a coisa certa na hora errada, né? Mas a gente vai corrigindo e melhorando as nossas ações através de um processo
né, de comunhão, de troca de ideias, de avaliação, de aprender a falar, de aprender a ouvir, né, revisando a nossa consciência. Será que ela está aberta? Será que ela está receptiva? Será que nós estamos conseguindo enxergar agora num horizonte maior? Porque eu tenho mais cultura, eu tenho mais informação, estou conseguindo entender o problema do outro também, né? Isso. Legal, legal, Marcelo, estou entendendo sempre mais. Acho que todos os quatro estão bem conectados, né? Bem interligados entre si mesmo, né? Marcelo, olha, de verdade, te escutando até bateu uma curiosidade também, vamos dizer assim, mas é uma pergunta, né? Se tu teria um relato, assim, pessoal teu, né, sobre esses pressupostos, né, da economia de comunhão. Um case. Um case, isso. Real. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. No início do mês passado, de junho, eu fui procurado por uma pessoa para que eu pudesse emprestar uma caixa de prova optométrica. Isso é um material que tem nas óticas, que é um conjunto de lentes que, na falta do equipamento mais avançado do médico oftalmologista, você consegue averiguar o grau da pessoa. Mas eu tenho um carinho enorme, porque foi herança do meu pai, um negócio assim e tal. Eu falei, não vou emprestar. Mas para não dizer não na hora, eu falei, vou pensar. Passou um dia, liguei para a pessoa e perguntei para que seria usado, quem usaria. Né? Ela seria usada numa ação da pastoral carcerária e quem iria usar era um médico oftalmologista que eu conhecia. Eu liguei para esse médico e além de emprestar a caixa, eu me ofereci para ajudá-lo, né, se ele assim desejasse. Ele gostou da ideia, então a gente teve que ajudá-lo nesse dia aí, né. Era início de junho e a ação estava marcada para o dia 25 de junho. 25 de junho. Aí no dia 25 de junho, então, a gente foi lá, fizemos lá uma triagem de 40 detentas, né? Tudo armado, vem cada um por vez, com a algema, e você, enfim, vai colocando em fila, faz uma primeira fase aqui, a segunda ali. E aí, durante esse processo de fazer a triagem, fazer o levantamento do grau, eu fiquei pensando o seguinte, mas a gente está fazendo tudo isso, a gente vai dar a receita, daí a família ou alguém vai ter que providenciar os óculos e pode ser que nem todas vão concretizar. Para mim era muito fácil, eu pensei, mas a gente conseguiu levantar 14 das 40, né, 14 pessoas que precisariam usar óculos. Eu falei, meu, o que tem sobrando na loja é óculos, né, e tem muita gente também. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, então, para mostrar para essas pessoas que a gente não está ali fazendo só uma ação que, de repente, o resultado demoraria muito. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos então, eu decidi, já falei na hora ali para a coordenadora da pastoral carcerária, que a gente faria doação, né, e aí, semana seguinte, a gente executou a ação no dia 25 de junho, no dia 2 de julho, no outro sábado, a gente já estava entregando os óculos para as 14 pessoas, né? E o pior, e o melhor, né, que eu decidi continuar o programa, e o próximo agora vai ser no dia 6 de agosto, né? Mas, assim, o que a gente ganha, na verdade, é, assim, você conhece uma realidade sobre esse pessoal que está excluído, especificamente as mulheres que estão presas, que têm um perfil diferente dos homens, e o quanto que aquilo melhorou na vida delas, entendeu? Então, assim, eu achei que foi uma ação, eu dei isso como exemplo, porque, como eu disse, né, a ação, a decisão de agir, ela se apresenta para você, às vezes. Você tem que decidir fazer ou não. A consciência, ela já tem que estar dentro de você. E a vocação, você vê se você consegue ou não fazer
E a questão da sistematização dessa consciência depende do quanto que você consegue interagir e ver o quanto que você precisa uns dos outros, né? Então, no caso, eu dei óculos e elas me deram o quê, né? Elas me deram satisfação, felicidade, conheci novas pessoas, então fiz novos amigos. Então, veja só quanto lucro, né, eu tive nessa operação. Então, isso daí, para mim, ele continua sendo um negócio sistêmico, né, porque, assim, se eu faço um negócio que me faz bem, eu continuo fazendo, né? Então, é um exemplo bem simples, é uma ação que ela inicia por uma decisão sua, e ela continua por uma decisão sua, e não é obrigatório continuar, e nem é obrigatório a ter essa ação, porque as oportunidades, elas se apresentam todos os dias, às vezes a gente não está preparado naquele dia, né? Esse é o exemplo. Não, que interessante. Marcelo, mas assim, uma pergunta, né, diante desse, não sei, dessa oportunidade que te apareceu, né, vamos dizer, esse fato, né, não sei, no momento que tu identificou ali uma oportunidade, né, tu conseguiu também, assim, não sei, até durante ou depois, assim, identificar qual foi o desafio maior, entendeu, em fazer essa escolha, tomar essa decisão, qual foi aquele desafio que tu experimentou, né, e o que tu teve que superar, digamos, mas pessoalmente também, né? Sim. Foram 2 ou 3, né? O primeiro é o desapego do bem, né? Porque, assim, a caixa de prova, para mim, é uma coisa meio sagrada, né? Porque eu sou ótimo, além de administrador de empresas, né? E tal, mas eu sou ótimo, eu sou um técnico também, né? Não parece, mas eu sou, né? Eu tenho a minha caixa de prova. E aí, uma pessoa que eu não conhecia muito bem me ligou em função da ligação com a Caritas, sabendo que eu tinha ótica, para emprestar esse bem, né? Então, para não dizer o não, que eu pedi um dia, né? E aí eu fui amadurecendo a ideia e resolvi investigar para quem que era. Quando eu soube para o que era e para quem era, né? Então eu consegui vencer a primeira barreira, né? E junto com essa primeira barreira de desapegar dos bens, a gente sai daquela zona de conforto, né? Porque assim, era final de mês, eu estava lutando para fechar a minha cota, né? O mês estava mais ou menos, e por incrível que pareça, até nos 44 minutos do segundo tempo, eu consegui chegar na cota, né? Parece que foi um presente disso aqui, mas enfim. E automaticamente eu despriorizei tudo, as coisas que eu tinha programado para poder me ajustar a esse compromisso, né? E então acho que foram assim as 3 coisas assim que são barreiras que a gente encontra no dia a dia, mas que mediante uma oportunidade, às vezes a gente coloca as outras prioridades que a gente tinha da rotina, às vezes não de lado, mas às vezes um pouquinho deixadas durante um tempo, né, para que a gente possa fazer outras, senão a gente não vai ter tempo para descobrir as coisas. Mas por essas 3 coisas, o desapego, sair da zona de conforto e essa despriorização aí das prioridades, né, despriorização das prioridades. Uhum. Assim, não, olha só, você disse que, assim, que encontrou, né, essa satisfação pessoal, criou novos amigos, isso aqui também faz parte já dos resultados, né, de um olhar, né, de oportunidade. Por isso que a gente convida sempre as pessoas a experimentar, né, então, a experienciação, ela só se dá na ação, quando a gente olha no rosto e nos olhos das pessoas e entende, na verdade, o que é construir uma relação comunitária, né? De comunidade. Porque a gente fala muito em sociedade, mas a sociedade ela é consequência da qualidade com que a gente se relaciona. Então, nós, da economia de comunhão, enfatizamos a qualidade das nossas relações econômicas através da valorização das relações humanas, através de uma atitude, né,
e de uma postura diferenciada, mais humana, mais fraterna, que gera fugiu a palavra, né? Como é que reconstituição, não, Regenerativa. Uma economia. Regenerativa, né? Eu gostei dessa palavra nova que nós incluímos na nova cara da EDC, porque essa regeneração, ela só é possível quando a gente começa a entender os outros e a gente começa a perceber a mudança em nós mesmos. A gente tem muita fé na cultura da economia de comunhão quando a gente vê a mudança acontecendo em nós. Mas o nós depende dessa ação, que é consequência do trabalho das consciências e da vocação, né? É isso que é a beleza desse processo, né? Então, Chiara era um gênio, ela inventou essas coisas. Tá certo, tá certo. Olha, quem ouviu agora pela primeira vez esse nome, Chiara, depois a gente vai colocar no chat ali o nick que vai levar a história da economia de comunhão, tá? Suas origens e raízes. Porque, né? Mas obrigada, viu, Marcelo, por esse momento. Assim, a gente está com o tempo meio contadinho, aí eu vou até pedir licença, viu, Alexandre, que a gente vai abrir um momento só para o diálogo, e aí a gente já sabe que você está na fila ali, tá bom? Mas agora eu vou passar também a bola para a Narinha, né, Narinha, para prosseguir aí com o programa. Valeu, pessoal. Obrigada. Depois o Marcelo volta. Sim, muito obrigada, Marcelo, Verônica, né, pelas contribuições que vocês nos deram. Sem dúvidas, acho que nos ajudou a ter uma percepção mais simples, né, sobre como eu posso fazer parte da economia de comunhão ou como ser a economia de comunhão, né, no meu dia a dia. E agora a gente está aqui com alguns convidados, né, que nos contaram alguns relatos, né, que eles fazem, né, no seu âmbito de atuação e que são justamente concretização desses pressupostos, né, que a gente acabou de ouvir. Então, o primeiro convidado nós, na verdade, estamos aqui com 4 pessoas, né, o José da Luz, o Marco Antônio, o Francisco e a Eliana. Sejam todos bem-vindos e bem-vinda. A gente quer iniciar esse momento convidando o José da Luz. Ele é um empresário e empreendedor social. Ele é empresário no ramo de placas, né? Coordenador estadual do G10 Favelas e coordenador do Emprega Comunidade. Bem-vindo, José. Então, assim, conta para a gente um pouquinho de onde você fala e o que você anda fazendo aí para transformar o espaço onde você está inserido. Então, muito bem, boa noite a todos. Meu nome é José da Luz. Eu falo do estado de Minas Gerais, dentro da favela do bairro Jardim Teresópolis. Nós somos a 4ª maior favela da região. Faço parte, como a Narinha falou, sou empresário no ramo de placa, estampadores, e também temos sou líder social dentro daqui do Jardim Favela e coordeno um projeto chamado G10 Favela a nível do estado de Minas Gerais. Projeto esse que nasceu em São Paulo e hoje nós estendemos ele dentro de mais de 380 favelas dentro desse nosso grande Brasil. Então, rapidamente, passando para vocês, quem que é o G10 Favela? É um grupo de iniciativas de empreendedores sociais que tem como a responsabilidade potencializar a favela. O Jardim Teresópolis, se ele fosse um município dentro do estado de Minas Gerais, nós seríamos o 44º. Nós estaríamos entre os 5% dos municípios mais ricos dentro de Minas Gerais. Mas muitas vezes a favela é discriminada, colocado à margem. Então, o meu trabalho como líder social é exatamente trazer um olhar diferente. A favela não é carente, a favela é potente, e por isso que nós desenvolvemos um trabalho de impacto social. Então, nós temos uma associação aqui dentro, chamada Associação Amigos do Terê. Nós podemos seguir para a próxima página. E esse grupo, como eu falei, é um bloco de líderes
que reúne as maiores favelas do Brasil. E aí, a princípio, ele nasceu para ser somente as 10 maiores favelas, mas aí o processo ele foi ampliando, tanto que nós não se enquadramos entre a maior favela do estado de Minas Gerais, mas pelo trabalho que nós já vimos fazendo de luta social dentro da comunidade, nós fomos convidados a poder participar também desse grupo. Podemos seguir. Daí nasce todo o projeto. O objetivo nosso dentro de Minas Gerais é fazer o social e o empreendedorismo, que esses dois pilares andem juntos. Cuidar das nossas famílias, cuidar das pessoas, mas empreender, gerar negócios de impacto social de dentro da favela. Nós falamos que nós queremos fazer tudo de dentro para fora, gerar ramo de negócio, startup, onde que essa startup consiga reter os recursos que muitas das vezes saem daqui e vai para fora. Podemos seguir. Daí nasce, então, um espaço que nós temos hoje, dentro do Jardim Teresópolis, dentro da favela do Jardim Teresópolis, com mais de 62 mil habitantes. Desses 62 mil, nós sabemos até a renda per capita, através de parcerias que nós temos. Então, o pavilhão nasce para ser esse encontro mesmo, para ser essa referência dentro da comunidade, como fosse um grande escritório de negócio, onde que a gente promova a formação empreendedora, a formação do indivíduo que pertence a essa comunidade, mas também a força do empreendedorismo mesmo, de abrir negócios, que esses negócios gerem impacto social para toda a comunidade. Podemos seguir. Aí nós temos um nosso xodó que se chama o Projeto Presidente de Rua. Qual que é o Projeto Presidente de Rua? E onde que ele nasce? Ele nasce de um apelo social muito grande, onde que, na pandemia, a favela, como que eu faço a favela ficar isolada, todo mundo dentro das suas casas? Então, nasce o Projeto Presidente de Rua, que tem a finalidade, que nasceu com a finalidade de orientar as famílias, de dar orientação no quesito Covid-19, mas esse mesmo presidente de rua, que é responsável de cadastrar 50 famílias, e desse cadastro, ele trazer informações precisas para nós sobre a situação de vulnerabilidade social. O presidente de rua, ele é o olho do G10, ele é o olho do pavilhão lá na ponta para as famílias. Podemos seguir. E aí nós trabalhamos com a formação do presidente de rua. Hoje, dentro do Jardim Teresópolis, nós somos mais de quase 200 presidentes de rua, com um total de 11, com quase 8 mil famílias cadastradas. A nossa meta é chegar a 220 presidentes de rua, com mais de 11 mil famílias cadastradas. E quando nós cadastramos essa família, nós classificamos ela de 0, vulnerabilidade social, que não tem necessidade nenhuma, até 3, que é a necessidade máxima de cuidado, que aí é uma pessoa que realmente está passando fome. Hoje, por exemplo, eu consigo identificar, hoje, dentro do bairro Jardim Teresópolis, nós temos, que é aquilo que está cadastrado, nós temos mais de 2 mil famílias que passam por insegurança alimentar, que não sabe o que vai comer hoje à noite. Nós estamos aqui em reunião, tem muita gente que teve que fazer um copo de água com açúcar para o filho dormir, pelo menos com a sensação de saciedade. Então, nosso trabalho ele é voltado para isso, cuidar dessas famílias e desenvolver uma política social empreendedora para ajudar com que essas famílias saiam dessa situação de miséria e de fome. Podemos seguir? Aí está um mapeamento, esses dados, ele foi dados, eu não consegui atualizar, mas foi dados bem no início do nosso projeto. Hoje, como eu falei, nós já somos mais de quase 8 mil famílias cadastradas. Dessas famílias, nós estamos falando, quase 30% delas, elas passam fome. E aí é o trabalho que nós fazemos de mapeamento das famílias. Eu trouxe essa informação só para vocês entenderem
o trabalho do presidente de rua. E aí, nós temos as nossas iniciativas. Como que nós empreendemos dentro da comunidade? Nós temos iniciativa, nós temos negócios para gerar renda e essa renda ser revestida para o impacto social. Costurando Sonho é voltado para a parte de moda, de costura, podemos ir passando, porque é rapidinho. Aí eu tenho o Emprega Comunidade, que é um projeto que eu assumo, que é a responsabilidade que ele tem de formar essa mão de obra, qualificar essa mão de obra e oferecer essa mão de obra para o mercado de trabalho qualificada. Tanto que hoje eu tenho uma parceria com o SENAC aqui dentro, que o SENAC me ajuda na formação desse indivíduo. Então, eu tenho corte e costura, curso de corte e costura, curso de assistente administrativo, de confeitaria, tudo acontecendo dentro do nosso pavilhão social. Podemos seguir. Eu tenho o Agrofavela. Qual que é a intenção do Agrofavela? Na favela, nós não temos terreno, não tem como gerar horta, o cara não tem terreno para poder construir, para poder plantar. O Agrofavela é uma proposta de quê? De gerar uma horta vertical para as pessoas possam plantar em um vaso, possam plantar em um recipiente, tal como uma garrafa PET, e possam produzir seu próprio alimento orgânico e limpo de qualquer agrotóxico. Podemos passar. Favela Express, eu preciso dizer que ele é o nosso unicórniozinho, porque ele que dá endereço dentro da favela. Os nossos becos, as nossas vielas, muitas delas não têm número, não tem CEP. Então, a correspondência não chega até ela, a encomenda não chega até ela. O Favela Express, ele resolve esse problema, que nós criamos um ponto logístico dentro do nosso pavilhão, e esse ponto logístico, nós contratamos a comunidade para poder entregar a mercadoria através dos nossos parceiros, tal como hoje nós temos Americana, temos Riachuelo, ele é esse responsável de fazer essa identificação geológica, geolocalização, para facilitar a vida da nossa comunidade. Podemos continuar? E Nova Mecânica, nós temos aí, vou passar agora, 2 projetos que estão no forno. Hoje, o Jardim Teresópolis está numa região extremamente automobilística, de muitas indústrias. A intenção nossa é abrir uma oficina de formação e essa mesma oficina trabalhar. Então, é um projeto que está no forno, que a gente está startando ele nesse próximo semestre. Aí temos, em seguida, o Arte na Mão. Nós queremos transformar o bairro Jardim Teresópolis, que compõe 3 favelas aqui dentro, nós somos um complexo de 3 favelas, nós queremos transformar a nossa região em um grande polo de artesanato, para gerar renda e oportunidade. Então, esse é um dos outros projetos. E, resumindo de uma maneira geral, o G10 hoje tem 12 iniciativas aí sendo apresentadas por vocês, mas hoje, no total, nós somos um total de mais de 18 iniciativas que acontecem no Brasil, em várias favelas diferentes, e uma delas é a entrega de marmitas. Nós entregamos hoje, começamos, um número absoluto hoje, mais de 2 milhões de marmitas que nós entregamos desde a pandemia que iniciou até agora. São marmitas solidárias, que nós damos para a comunidade, para aqueles que não têm alimentação no dia a dia. Podemos passar aí agora só questão de informação. Aí algumas informações aí na tela de vocês são... Aqui é o Teresópolis, viu, gente? A favela onde eu moro. E aí são os líderes sociais, os presidentes de rua, em uma entrega de mais de 1.000 cestas que nós fizemos. Nós fazemos questão de prestar conta de toda a movimentação, de doações que nós recebemos, aí as nossas ações de entrega de alimento nas casas, de entrega de álcool, podemos ir seguindo. A movimentação que nós temos também, nós temos judô, nós usamos o esporte também como forma de integração, de socialização, mas também de disciplina, e o trabalho dentro da favela mesmo, de recreação, de formação. Podemos seguir. Aí um trabalho também social, que é de luta comunitária, de
de direito nosso, de correr atrás daquilo que é direito da favela. Então, todo esse trabalho, mas o nosso grande foco é transformar o nosso escritório de negócio em um lugar empreendedor, porque nós acreditamos que empreender liberta. Então, é um pouco do nosso trabalho, aquilo que nós temos feito, e aqui agradecer uma pessoa sensacional que a gente tem vivido uma experiência linda ao longo desses anos, que me trouxe até aqui com vocês, que é o Ademir, que está aí junto conosco, compartilhando esse momento aí. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, José. Muito obrigada por nos permitir viver essa experiência junto com você. Eu vou só deixar aqui o meu contato, Larinha, em caso alguém queira no chat, me seguir nas redes sociais, e também aí fica aí no chat aí para vocês conhecerem o nosso trabalho. Fica à vontade, obrigada. E agora a gente quer convidar a Eliana, né, e o Toledo, eles estão aqui com a gente. Eles possuem uma empresa de papelaria, que é a Lápis e Papel Papelaria, e eles vão também compartilhar conosco, né, como é para eles viverem a cultura da economia de comunhão na gestão da empresa, né? Então, Eliana, Toledo, sejam bem-vindos. A palavra está com vocês. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouco da nossa experiência. Além de sócios, somos casados. Temos 4 filhos, 4 netos. E nós nos dedicamos aí nos últimos 38 anos a 3 pequenos negócios, né? Porque desde jovens, a gente participando do Movimentos Focolares, onde está aí a raiz, né, da economia de comunhão, nos colocou, né, dentro de nós o desejo de trabalhar em algo que trouxesse alguma transformação mesmo nas condições sociais e econômicas das pessoas. E lá no início da nossa vida profissional, nós recebemos um convite de um bispo, amigo do movimento, para trabalharmos. Eu sou formada em agronomia, o Toledo em engenharia civil, e fomos trabalhar assim, numa diocese da Igreja Católica, né, em Coroatá, no interior do Maranhão. Naquela época, a gente entendeu que aquele era um caminho, né, para esse nosso chamado, né, como foi falado aqui. Vocação. E essa vivência lá serviu de base para a gente se identificar plenamente com a cultura da economia de comunhão desde o seu lançamento. Bom, aí quando a gente retornou lá do interior do Maranhão, por vários motivos aí pessoais, nós viemos trabalhar no setor de uma empresa que já era da minha família, no setor de jornais e revistas. Essa empresa encerrou em 2018. E naquela época também, em seguida, a gente iniciou 2 novos negócios, que é a papelaria aí que a Narinha citou, e logo depois uma franquia dos Correios. Esses negócios agora estão sob a direção de 2 dos nossos 4 filhos. E hoje a gente gostaria de trazer aqui algumas vivências focadas nos relacionamentos que procuramos estabelecer todo esse período no universo da empresa, né? Com os funcionários, com os fornecedores e tudo mais. Hoje, mais focado no relacionamento com os funcionários. Então, a gente percebeu que, além dos relacionamentos pessoais que a gente tivemos com eles, a gente precisava de uma ajuda mais técnica, de algumas pessoas que fizessem alguns treinamentos na área mais técnica com esses funcionários. Logicamente que sempre procuramos antes colocar essa pessoa que viria para fazer o treinamento as bases da economia de comunhão. Então ele fazia assim uma adequação, né, naquele treinamento. E tudo isso ajudou para desenvolver, para aumentar os relacionamentos entre a gente, entre todas as pessoas da empresa, né? Um fato que eu me lembro que a gente sempre fez era na hora de contratar uma pessoa nova, né?
a gente colocava que, além dos requisitos técnicos que ela estava ali trazendo, que para a gente era muito importante ela ter assim, essa abertura com relação a se relacionar bem dentro da empresa, né? Então, não adiantando ser muito capacitado, um vendedor excelente, mas confrontando com outros colegas, né? Então, e entre essas pessoas, né, recentemente, assim, citando um pouquinho alguns fatos, né, dessas pessoas que trabalharam com a gente. Recentemente, a gente foi num restaurante rural aqui perto de Botucatu, e chegando lá, encontrei uma funcionária, uma pessoa que tinha trabalhado com a gente, uma jovem, né, há uns 10 anos atrás. E ela ficou muito alegre de encontrar, e todo o tempo que a gente vinha lá, estávamos no restaurante, sempre que ela podia, ela chegava ali, contava, perguntava das pessoas com quem ela tinha trabalhado, algumas ainda estão com a gente, e me chamou a atenção, assim, o quanto ela, né, assim, falava com muita alegria desse período. E aí, num dado momento, eu perguntei para ela, mas, Rafaela, o que causou, o que trouxe para você esse período de ter trabalhado ali, de você falar, né, com tanta satisfação disso? Então, ela dizia que foi, assim, os relacionamentos que ela construiu ali, as amizades, e com as quais ela ainda tem contato. Então, depois ela trabalhou um período, porque a gente, como tinha a papelaria, tem épocas que a gente contrata muita gente, né? Época de volta às aulas e tal. Então, ela ficou um período e alguns anos depois ela voltou já na gestão do meu filho, que está atualmente, né? Então, foi bacana, assim, perceber que mesmo ali eles continuam seguindo esses princípios da economia de comunhão, como a gente dizia ali, do respeito, da confiança, que gera essa reciprocidade, né? Então, como o Marcelo citou assim, nossa, o que a gente ganhou, né? Porque se a gente tem uma empresa, a gente quer ter lucro, né? O que a alegria, assim, a satisfação que fiquei de encontrar, e ela dizendo que até hoje, por onde ela trabalhou, e nesse trabalho que ela está agora, ela procura manter esse mesmo estilo de trabalho, buscando criar esse relacionamento ali com os colegas, né? E depois outros que passaram e que frequentemente voltam, um mora em Bonito, lá uma cidade turística, vai muita gente de Botucatu, ele fala que sempre quando chega alguém, ele pergunta da empresa, pergunta da gente, e um dia veio também nos visitar e diz assim, com né, muito prazer, muita satisfação de ter trabalhado com a gente. Recentemente não, né? Alguns anos atrás, me procurou um médico, veio lá na loja e dizer assim que ele estava chegando e que estava ali para agradecer, porque alguns anos antes ele tinha vindo ali pedir para a gente doar para ele uma agenda, que ele queria fazer uma rifa, porque ele ia fazer um curso no exterior e precisava de um dinheiro. E que agora ele estava voltando e assumindo a direção do Hemocentro do Hospital das Clínicas aqui da Unesp, então ele veio ali agradecer e se colocando à disposição da gente. Eu fico muito feliz, porque aí que eu fui lembrar, né, assim, não tinha ficado registrado uma coisa tão simples, o significado que teve para ele, né? E tanto é dele voltar, né, e dizer isso, agradecer. Bom, e como que a nossa atividade conseguiu cumprir com um dos fundamentos da economia de comunhão, que é a erradicação da pobreza, né? Então, vem a questão da divisão compartilhamento dos recursos, né? Então, houve épocas que a gente conseguiu muito bem fazer isso, enviando aquilo que a parte dos lucros nossos lá para a Ampecom. E houve épocas que isso não foi possível, a empresa entrou em certas dificuldades. E depois, atualmente, quando agora os filhos estão à frente do negócio, um dia nós conversamos sobre isso, e eles prontamente disseram que, não, vamos continuar assim, com essas colaborações. Olha, o tempo já estourou mais do dobro, então a gente vai ficando por aqui e espero que tenha sido proveitoso esse momento. Sem dúvidas, sem dúvidas. Muito obrigada, Liana, Toledo, né? Se vê
a concretude de todas essas experiências que a gente vem escutando, né? E antes de chamarmos o próximo convidado, né, nós gostaríamos de contextualizar um pouco de onde nós nos conectamos, né? Que é justamente através da economia de Francisco, né? E para quem não conhece, ou nunca ouviu falar, ou não sabe o que é, a economia de Francisco é esse movimento internacional por uma economia mais justa, regenerativa e inclusiva, e é um convite feito pelo Papa Francisco aos jovens economistas, empreendedores e empreendedoras e ativistas sociais em 2019. No Brasil, diversos jovens atenderam esse chamado do Papa, e a economia de comunhão também ela é uma das referências da economia de Francisco aqui no Brasil. E justamente estamos aqui com o Marcos, né? Ele que é um desses jovens, um jovem empreendedor, um brasileiro, com experiência no segmento de cooperativismo e associativismo. Ele recentemente escreveu o livro O Dia em que a Terra Voltou a Sorrir. Então, Marcos, seja bem-vindo. Conta para a gente um pouco da tua jornada aí no universo das novas economias, qual é a economia de Francisco, e como nasceu também esse desejo de elaborar esse livro. Bom, boa noite a todos e todas. Vou tomar a liberdade de te chamar pelo jeito que você está descrito aqui, viu, Narinha? Muito obrigado pelo convite, né, por ir lá nos buscar, para me dar o privilégio de estar aqui com vocês, ouvindo esses relatos, né, e ouvir esses valores tão ricos aqui da economia de comunhão, né. Eu me chamo Marcos Antônio, eu sou um estudante de economia, né, estamos aqui na reta final da formação em economia. Atualmente, eu estou presidente da Federação Nacional de Estudantes de Economia, e ao longo da minha formação, me aproximei de movimentos cooperativos e associativos, da economia solidária, entre outras coisas. Mas, para vocês entenderem o livro, e eu ser fiel aqui ao tempo, eu preciso rapidamente contar um pouquinho da minha história. Eu me considero ainda jovem, eu sou um jovem que nasci no interior do Maranhão, né? Então, quando falaram aí acho que foi de Coroatá, eu conheço ali um pouco da região, eu sou de Imperatriz do Maranhão, nasci ali, e eu nasci na periferia, eu costumo sempre dizer que eu nasci na periferia da periferia do Brasil. Na minha família, poucas pessoas terminaram os estudos, a minha mãe, embora, né, seja muito jovem, minha mãe ainda na infância foi catadora de coco babaçu, né, para que os irmãos pudessem quebrar. Ela não foi quebradeira de coco, mas como ela era da leva de filhos mais jovens, ela era uma das catadoras, né, do coco babaçu. Meu pai é um homem também sem muita instrução, que trabalhou na vida, a primeira parte da vida trabalhou na lavoura como lavrador, depois trabalhou como operador de forno cerâmico, né, que é um jeito chique de chamar as pessoas que trabalham colocando telha e tijolos para assar nos fornos de cerâmicas por aí, essas coisas. Então, eu venho de um contexto de extrema pobreza, né, sei o que é muito mais do que ligeiras privações, né, então, a gente conviveu ao longo da minha infância e dos meus irmãos com muitas necessidades, com muitas precariedades mesmo. Então, muito esforço, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, passei um tempo numa prova aqui do Cefet, na época, né, hoje são os institutos federais, e fui fazer um curso do ensino médio integrado ao técnico em edificações e me apaixonei pela área da engenharia civil. Então, na minha cidade, lá em Imperatriz, não sei quem já teve a oportunidade de conhecer, uma cidade importante do Maranhão, a segunda cidade em termos de economia, mas uma cidade muito pobre, desigualdade social muito grande, não tinha curso de engenharia civil naquela época. E, num raio de 600 quilômetros, tinha ali São Luís, tinha Palmas, tinha Teresina, Belém, eram os cursos de engenharia civil mais perto. Aí eu me inscrevi na época para umas seleções de bolsa em Goiás, que é onde eu moro hoje, para o curso de engenharia civil. E eu passei, fiz inscrição para
3 vagas, né, em 2 universidades diferentes, passei e vim na expectativa de quem estava vindo em busca de realizar um sonho, de se tornar engenheiro civil. Vim com muitas dificuldades, vim com o dinheiro da passagem emprestada, sem saber o que fazia, cheguei aqui na rodoviária, sentei em cima da mala e comecei a me informar sobre como é que ia ser a vida por aqui, onde era que ficavam as coisas, né? Vim mesmo tentar a sorte, né? Tentar mudar a trajetória da minha família, né? Sair daquele ciclo de pobreza. Chegando aqui, encontrei muitas dificuldades, né? Um jovem sem formação, recém-chegado num lugar onde ele não tem família, essas coisas. Encontrei muita gente que me acolheu, me ajudou. E mais ou menos ali, na metade do curso de engenharia, eu tinha um círculo de amigos com os quais nós convivíamos, nos encontrávamos com certa frequência. Um dia nós tivemos um encontro e nós saímos de lá bastante desacreditados da vida e do mundo, né? Estava todo mundo num niilismo só. Olha, falamos mal de professor, falamos mal de padre, falamos mal de pastor, falamos mal de todo mundo. Falou assim, a gente não consegue traduzir propósito, né? E aí eu falei, olha, gente, eu acho que em vez da gente gastar essa energia toda aqui, nós falando sobre isso, a gente encontrar, então, já que a gente está apontando isso, encontrar um caminho para transformar a realidade das pessoas, transformar a sociedade, construir essa sociedade que nós queremos. Houve quem negasse a realidade, que dissesse, não, mas nós não temos um lugar desse para fazer um apoio aqui, não sei o quê. Transformar uma realidade aqui tão próximo da gente. E eu achava isso um pouco absurdo. A questão foi que eu queria levá-los, então, para ter uma experiência com uma comunidade em situação de pobreza, para que eles pudessem, então, se engajar, se comprometer com algo mais para além das suas próprias trajetórias, dos seus sonhos, de maneira particular. Né? Talvez entre aí no que foi falado mais cedo, na consciência sistêmica. E eu ia levá-los para a minha realidade. Falei, vou levar vocês para o interior do Maranhão para vocês verem que tem coisas para vocês se engajarem, já que aqui não tem nada, mas eu acho difícil não ter aqui. E aí uma colega disse, aí eu preparei, conversei com umas comunidades para nos receber aí, e aí, faltando algumas semanas, um mês e pouco, uma pessoa falou, olha, não vai dar para receber vocês aqui, porque aconteceu da gente estar recebendo outro projeto, não sei o quê, não vai dar. Chamei todo mundo, falou, não vai dar, quem sabe no ano que vem. E aí uma pessoa disse assim, olha, tem uma professora minha que faz um trabalho lá no Lixão, de Aparecida de Goiânia. Não sei se tem alguém de Goiás e se conhece que é Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia é a segunda maior cidade do estado, ela é completamente conurbada, né, junta com Goiânia, uma cidade de 600 mil habitantes, uma grande cidade brasileira. E eu falei, então vamos lá. E a gente foi. Um monte de jovens, alguns no ensino médio, outros recém-chegando na faculdade, essas coisas, fomos para lá e vimos aquela situação de pobreza. Aquilo trouxe a minha crise de consciência pessoal, contextualizando com o que vocês falaram também mais cedo. Porque eu olhei para a realidade daquelas pessoas, especialmente das crianças e dos jovens, e lembrei de mim, alguns anos antes, e disse, poxa, se eu terminar essa formação em engenharia civil, o que eu estou fazendo? Isso vai realizar, vou me realizar pessoalmente, isso vai ser uma realização pessoal, sonho, eu vou ter chegado lá. Mas o que eu vou ter feito para que outros jovens como eu tenham a oportunidade de chegar? Será que a engenharia civil é uma ferramenta social que vai me ajudar a fazer isso? E eu tentei, fiz alguns projetos de extensão ali na faculdade, com casa, conjunto habitacional, de baixo custo, sustentável, mas eu não senti que era aquilo. E aí eu tranquei o curso de engenharia, tinha bolsa integral, todo mundo falou que eu estava ficando doido por causa do povo do lixão, e eu falei, não, eu vou trancar e vou procurar um jeito da gente ajudar essa comunidade. Começamos a organizar uma iniciativa de amigos que, para além do envolvimento, passou a se comprometer com aquela realidade. Né? E aí, alguns anos depois, então eu tranquei o curso de engenharia, não voltei para o curso de engenharia, e eu entendi que nós tínhamos que conviver com aquela comunidade para que a gente pudesse, junto com ela, encontrar uma solução. Né? Não ter a presunção de chegar na comunidade, apontar o que estava errado e dizer, se vocês fizerem isso, a vida de vocês vai melhorar. Mas era sofrer a crise de consciência pessoal
que nos levasse conjuntamente a uma crise de consciência sistêmica e que essas duas crises nos conduzissem a um processo de transformação comum. E o nome dessa iniciativa de amigos, que hoje é um programa de combate à extrema pobreza, se chama Crisálida, por essa definição que eu acabei de dizer para vocês. O conceito é que, primeiro, nós temos que viver crises que provoquem transformações. Né? Então, nosso trabalho lá, a gente sempre definiu isso, não vamos lá para transformar a comunidade, nós vamos lá para provocar crises, viver com eles essas crises e provocar transformações. Não sem antes viver as nossas crises pessoais. O jeito que a gente vê o nosso lixo sendo descartado aqui, e a forma como essas pessoas conseguem viver disso, tem que mudar, tem que representar uma crise na nossa vida. A forma como nós descartamos o nosso lixo, como nós lidamos com o nosso consumo, como nós lidamos com os nossos recursos, com o nosso meio ambiente, entre outras coisas. Então, daí o Crisálida, né? Hoje o Crisálida já tem 9 anos, em 2016 ele chegou a ser reconhecido como a melhor proposta de combate à extrema pobreza do Brasil, por um edital do Ministério da Educação. Tem nas redes sociais, vocês podem nos procurar pelo site somoscrisálida.org e no Instagram pelo @somoscrisálida, e lá comigo, lá no @marcosantoniossilva, depois eu posso jogar aí para vocês acompanharem um pouco dos nossos trabalhos. Esse trabalho com Crisálida, já vou chegar no livro, estou acabando. Esse trabalho com Crisálida, ele me fez ir para essa experiência do cooperativismo. Então, eu larguei a minha formação em engenharia, fiquei quase um ano indo para a comunidade para conhecer as pessoas, criar vínculos com elas, conhecer suas histórias, e a partir disso nós criamos um plano de trabalho juntos. Daí nós criamos, já resumindo, 2 cooperativas de catadores de material reciclável, fizemos uma parceria com a Prefeitura Municipal na época, e criamos um programa de coleta seletiva, para que esse programa destinasse o lixo para os resíduos, que é o lixo, para os catadores. Tiramos essas pessoas do lixão, né, com um conjunto de esforços que nós criamos aqui na época, né, Universidade Federal, Sociedade Civil Organizada e Poder Público, depois outros agentes das universidades, faculdades também vieram compor toda essa trajetória. Conseguimos um conjunto habitacional para essas pessoas, né, e sistematizamos aquilo que era apenas uma iniciativa de amigos num programa. Quando eu percebi, com 1 ano e pouco que a gente tinha trabalhado, eu pensei assim, agora nós podemos ir para outras comunidades. Foi aí que eu percebi que a pobreza não é só a escassez de recurso monetário, não é só a escassez de recursos financeiros, mas necessidade em aspectos multidimensionais. Né? Então, nós temos que falar sobre a violência, sobre o déficit escolar dessas crianças, a questão alimentar e nutricional, e por aí vai. Então, daí a gente começou a criar eixos no projeto Crisálida, né, que são eixos onde ele está organizado até hoje, que são educação, cidadania, sustentabilidade, inclusão produtiva, que é onde nós fazemos um trabalho de criar os empreendimentos econômicos, onde se tem de potencial na comunidade, cria os empreendimentos a parte disso, para gerar o emprego e renda, né, e a parte de saúde também. Então, nesses 5 eixos são que nós trabalhamos e desenvolvemos um conjunto de tecnologias sociais para lidar, encarar a pobreza. Então, gente, fruto de tudo isso, eu fui estudar economia, né, fui para o curso de economia, e lá eu chamei um professor, falei dessa experiência, e nós começamos a sistematizar isso, conciliar sempre assistência imediata, projetos de desenvolvimento comunitário e produção de conhecimento. Já se transformado. Em 2019, com o convite do Papa Francisco, comecei a receber essa ideia do Papa de vários lugares do Brasil e falaram, isso tem a cara do que vocês estão fazendo aí, começa a falar, tenta ver o que é isso aí. Eu fui atrás, a gente falou um pouco dessa experiência, caímos na graça de ser um dos convidados para estar lá compartilhando essa experiência que a gente tem desenvolvido, e estaremos lá nesse encontro com o Papa Francisco. Mas, em 2020, o encontro era para ter acontecido em março de 2020. Veio a pandemia, e a pandemia suspendeu o encontro e marcaram para novembro. Em novembro, a gente já tinha uma previsão de que não temos horizonte para isso, e começou a segunda onda da pandemia na Europa, então foi suspenso o encontro. Eu fiquei naquela sensação de que, poxa, esse movimento que foi iniciado com isso não pode ficar assim, né, na expectativa.
Além do que, vocês todos vão se lembrar que nós fomos colocados aqui no Brasil num debate que eu acho muito pobre e muito covarde, que foi: nós vamos salvar vidas ou salvar a economia, né? E eu falei: nós não temos que tomar decisão e nem colocar as pessoas para debaterem sobre salvar vidas ou salvar a economia. Nós temos que falar sobre uma nova economia, uma economia que promova a vida, que seja inclusiva, que seja mais justa, mais solidária e mais sustentável. Mas quando eu vi todo mundo nesse debate, talvez a minha geração para frente, se a gente, com muito esforço, a gente pode corrigir, consertar, eu não sei. Vamos falar com quem está vindo. Foi daí que surgiu a ideia de pegar os princípios da economia de Francisco, a experiência que a gente tem com o Crisálida, e escrever o livro O Dia que a Terra Voltou a Sorrir, né, que conta a história do Francisco, que é esse aqui, né, baseado no convite do Papa Francisco, e desse cachorrinho aqui, que é um cachorrinho que eles vão se encontrar e vão transformar realidades e fazer a Terra voltar a sorrir. Não vou contar a história para que vocês sejam instigados aí a procurarem um livro ou a nos procurarem para apresentar esse trabalho para vocês também. Então, assim, de maneira muito resumida, e já furando um pouquinho o tempo, essa é a história, né, que a gente tem para compartilhar com vocês. Então, vou encerrar por aqui, Narinha, para ser o máximo fiel possível ao tempo. Muito obrigada, Marcos. E olha, já adianto que eu já li o livro, viu? E recomendo aí que ainda não leu, procure, que está muito bom. E aproveitando, né, toda essa tua experiência também para ressaltar que o evento presencial em Assis, ele vai acontecer, né? E vai ser nos dias 22 a 24 de setembro. E fica aí o convite também para que os jovens, as pessoas também possam participar. E é isso, nós agradecemos a todos vocês por essas valiosas contribuições na noite de hoje. A gente vê aqui todos os comentários, né, o quanto as pessoas ficaram realmente muito, né, empolgadas em ouvi-los tudo isso. Certamente esses relatos vividos e compartilhados, eles nos enriquecem e nos ajudam também a viver por esse propósito também dentro da nossa área de atuação, além de nos fazer experimentar que não estamos sozinhos na luta, né, por essa causa, né, estamos juntos. E agora o nosso tempo ele já está bem apertadinho, então por isso a gente gostaria de passar para um terceiro, na verdade seria o nosso quarto momento do comunhão e ação. E bem, já gostaria de convidar já a Celinha aqui para se juntar ao palco junto com a gente. E nós reservamos justamente essa última parte do encontro de hoje, que é para lançar oficialmente o nosso vídeo Comunhão e Ação, né? E isso. Célia, você já está por aqui? Sim. Estou aqui, eu vim aqui para trazer quase em primeira mão o vídeo. Mas boa noite a cada uma e a cada um. Então, eu me chamo Célia, eu faço parte da equipe da Ampecom e moro em Brasília. Ótimo. Célia, antes do lançamento desse vídeo, né, teve um processo. Então, conta para a gente um pouco do que é a campanha Comunhão e Ação. Então, a campanha Comunhão e Ação é uma iniciativa de financiamento coletivo. Ela envolve milhares de pessoas e empresas com o objetivo de formar uma rede comprometida com a erradicação da pobreza, né? Todo ano adotamos um mote. O mote da campanha desse ano é Campanha Comunhão e Ação porque somos comunidade. E por quê, né? De fato, porque a campanha Comunhão e Ação é a expressão de uma comunidade que se sente responsável em redistribuir recursos materiais para restaurar a equidade social, tornando essa ação em uma escolha de vida, né? Que até contaram tanto e a gente entende, né, o que significa essa escolha de vida, né? Sim, verdade. Célia, e desde quando essa campanha acontece? Então, a campanha ela é promovida pela Economia de Comunhão desde 2016.
Desde então, ela já movimentou mais de 4 milhões em recursos financeiros. E em 2021, só para a gente ter assim, uma ideia, né, ela impactou positivamente a vida de aproximadamente 40 mil pessoas. Não. E para onde vai, né? O que é que a gente faz com esse recurso arrecadado? Então, o recurso, ele vai diretamente para as iniciativas, né, que são os projetos de empreendedorismo social, incubação de negócios periféricos, os projetos voltados ao florescimento humano, projetos de fortalecimento de lideranças comunitárias e para os projetos de superação das vulnerabilidades econômicas. Nossa, muito bacana. E, Célia, então eu estou muito ansiosa, na verdade, para conhecer esse vídeo depois de ouvir tudo dessa campanha, né? Podemos ver, então? Vamos lá, vamos. Eu venho numa luta de 23 anos. Tem 16 anos de assentamento, luta e conquista da terra. Olha, no assentamento Flor do Bosque tem uma parceria muito grande. E com os parceiros é que faz as comunidades desenvolver. Lentamente, porque não é rápido que nem a gente quer. É lentamente. E vai desenvolvendo as comunidades. A partir dessas parcerias que a gente tem, foi formada uma feira na Praça Centenária, em Maceió, que hoje está caminhando para 7 anos. E através dessa parceria, aí é que nos apoia na nossa feira. Aí nós temos uma clientela boa, nós vendemos o nosso produto, e é um produto livre de agrotóxico e adubo químico, e é agregado valor o nosso produto. A minha arte é desenho realista. Aqui, para vocês verem, é uma foto mesmo, original. E aqui é a forma como eu interpreto essa foto. E aqui é toda feita à mão, toda a lápis. Para mim participar desse projeto foi um divisor de água, tanto no desenvolvimento pessoal, como também na questão de valorização do meu trabalho através do empreendimento. Tanto em alta confiança, em autoestima, você acreditar mais no seu potencial, que você é capaz de chegar mais além. Em 2006, eu passei por um processo de doença grave, eu tive uma trombose cerebral. E no período de convalescência, eu trabalhava bordando para distrair. Quando passou esse período, os médicos reconheceram que o bordado, o artesanato tinha tido um papel importante na recuperação. Quando eu fiz o Profor, um projeto para ajudar a desenvolver as pequenas empresas, e o diferencial desse curso é que os mentores e professores, eles não olhavam apenas o empreendimento, mas olhava a pessoa. Então existe uma troca de trabalho e de qualidade, etc., uma comunhão entre artesãs. Essa campanha é muito séria, muito organizada e tem história já. Eu recebi muito dessa campanha e acompanhei o processo. Então não se doa por se doar. Quem recebe também é protagonista, faz parte do processo. E busca não só dar aquilo que é necessário para a pessoa, mas fazer com que ela possa se desenvolver. Eu quero aproveitar esse momento e agradecer a Economia de Comunhão, que é quem dá toda a força, todo apoio na nossa luta, entendeu?
Nossa, chega, eu fiquei emocionada aqui com todo esse vídeo. Realmente, muito obrigada. E a gente vai estar disponibilizando no chat aqui, né, todas as informações para quem também desejar fazer uma contribuição para essa campanha. A gente vai estar colocando aqui todas as informações, né? E muito obrigada, Célia, por nos ajudar a conhecer melhor essa campanha que está fazendo um grande efeito aí em toda a sociedade. E a gente aproveita também, pessoal, para falar que a gente, infelizmente, né, o tempo é aquele que temos, a gente não vai conseguir ter esse momento de diálogo, né, de troca, porque geralmente, realmente ultrapassamos, mas, assim, também foi muito, muito bacana, né, Marcelo, escutar cada um e cada uma que passaram por aqui, te escutar também. Exatamente, foi uma alegria, né? Porque a gente consegue diminuir essa distância, né? A gente conectar e ver esse mosaico, cada um fazendo uma coisa diferente, mas o objetivo nosso é o mesmo, né, pessoal? E aí, essa campanha, né, Célia? Comunhão em Ação, né? Por isso que tem ação, né, no nome, né? É uma forma da gente manifestar, né, a nossa crença nessa consciência coletiva, né, onde se a gente pode demonstrar, né, para a sociedade que é possível, né, um pequeno grupo de pessoas, né, imbuído dentro dessa cultura da economia de comunhão, ajudar as pessoas, e tanto quanto ajudar essas pessoas a divulgar e fazer com que outras pessoas ou acreditem nesse programa ou criem outros, né? Na verdade, não é uma ideia que seja todo centralizado na economia de comunhão, mas que a economia de comunhão seja uma luz para as pessoas, né, viverem e construírem uma sociedade melhor. Então, é uma alegria, pessoal. Valeu. Exatamente. Obrigada a você, obrigada a todos e todas aqui presentes, né? E antes de encerrar, a gente gostaria de fazer alguns convites, né, para vocês. Karina, se puder compartilhar ali o nossos recadinhos, né, para vocês podem fazer um print, aí tirar uma foto daquilo que a gente tem pela frente. Isso. Primeiro, gostaria de convidá-los, né, cada um e cada uma aqui, para se associar à Ampecom. A gente, no nosso site, né, a gente tem ali a possibilidade de justamente onde a gente pode fazer associação, seja associação colaborativa, seja uma associação onde a gente dá ali uma contribuição, e essa oportunidade para a gente manter contato, passar para vocês aí todos os nossos conteúdos, aquilo que a gente vai fazendo, e estar atuando em rede, né? Então, nós vamos disponibilizar aqui no chat o site, né? Para quem desejar se associar, assim a gente vai mantendo esse contato também, essa troca. E também o Workplace, né? Quem desejar participar do Workplace é essa plataforma onde atualmente a gente está inserido, né? A rede da economia de comunhão está inserida, né, no Workplace. E justamente esse ambiente, ele parece um pouco um Facebook, que ele vem, né, ali do Facebook, e justamente a gente se encontra ali para compartilhar as experiências, os relatos, aquilo que a gente vem fazendo. É um espaço muito aberto para fazer tudo o que a gente faz no ambiente de uma rede social, mas sendo que ela, digamos assim, é específica para a Ampecom e ela é gratuita, né? É um espaço gratuito que a gente usa gratuitamente. Então, todos são convidados a entrarem. E quem pode fazer parte, né, do Workplace? Quem está associado à Ampecom é convidado a estar junto com a gente ali. E gostaria de chamar a Verônica para falar um pouquinho sobre o nosso fórum. Oi. É um convite bem rapidez, mas assim, não sei se vocês já receberam aí o Save the Date no nosso fórum EDC 2022, né? Teve suspenso, né, por causa da pandemia,
Mas agora a gente confirmou, né, se a situação, né, pandêmica continuar também assim, né, no estado que está e tudo, se Deus quiser, vamos passar direto logo. Mas a gente vai ter o Fórum EDC esse ano, que vai ser nos dias 21 e 22 de outubro. Então, assim, a gente já está convidando, assim, né, toda a rede, todos aqui presentes no encontro, para agendar, né, participar ali com a gente. Vai ser um encontro presencial, essa aqui é bem importante, é presencial, vai ser em São Paulo, Vargem Grande Paulista. A gente vai passar mais informações, mais detalhes, né, e tudo agora nesses próximos meses. Mas, assim, a gente já queria pedir, né, convidar vocês para marcar aí na agenda, reservar. Opa, ali não posso ter outro programa, vou ter que ir lá no fórum. Pronto, esse aqui é o meu recado rápido, mas a gente vai passar mais informações, tá, durante os próximos dias. Isso, para finalizar, para todo mundo descansar, a gente vamos ter o nosso quinto e último encontro da Rede Empreendedora, quinto e último desse ano, né, 2022, que vai ser aí justamente no dia 30 de novembro. Então, vocês já tomam nota, porque para a gente se reencontrar no fórum, depois se reencontra novamente ali no nosso encontro da Rede Empreendedora, para continuar esse nosso bate-papo, essa nossa troca. E seria isso de aviso e agradecer mesmo, né, a presença de todos vocês numa quinta-feira à noite, ter esse público aqui de 43 pessoas, eu acho que realmente mostra esse protagonismo, não é, Vero? Sim, eu queria aproveitar também, agradecer, né, cada uma e a cada um que está aqui, mas eu queria também convidar para a gente fazer uma foto, gente. Pode ser? Vocês topam fazer uma foto? Ô, Verônica, a questão do círculo de comunhão também, vocês não vão falar nada no círculo de comunhão? Sim. Olha, a gente também está, não sei, a gente já está divulgando também nas redes, colocou ali no Workplace. O círculo de comunhão, que é o Alexandre, né? Estou reconhecendo a voz, não estou vendo. Falando. Quem? É o Alexandre. É o Alexandre. Então, esse círculo de comunhão é uma iniciativa da economia de comunhão global. Ou seja, porque, para quem não veio aqui pela primeira vez, a economia de comunhão é um movimento global. Então, aqui tem no Brasil, né? E, inclusive, nasceu aqui no Brasil a economia de comunhão. Mas, enfim, tem uma economia de comunhão global, e essa economia de comunhão está promovendo esses círculos de comunhão, que são espaços de diálogo sobre determinadas temáticas. Mas a novidade desses círculos é que você pode também propor uma temática para conversar, né? E outras pessoas que se interessarem podem se inscrever no círculo de comunhão que você propôs sobre aquela temática para participar daquele momento de diálogo ali. Então, a gente já está divulgando também nas redes, no site internacional tem mais informações. Não sei se a Sara consegue colocar ali o link do site internacional. E enquanto a gente faz a foto assim, eu acho que chega ali, né? Mas obrigado, Alexandre, pela lembrança, que isso é bem importante também. E quem não está ainda recebendo as nossas informações, entra ali no nosso site e se inscreve ali no newsletter, né? Que a gente vai ter o teu contato, né? E começar a colocar você na rede também, né, nessa grande rede Brasil. Tá bom? A Thaís tinha levantado e abaixou a mão de novo, mas vamos fazendo a foto por enquanto? Pode ser? Vamos. Página 1, 2, 3 e agora a segunda página. De novo, todo mundo sorrindo. Olha o Almi bem ali, tá na segunda página, Almi. Já vi. Emília também. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Brondalice também, sorriu. Pronto. Gente, boa noite, então, hein? A gente vai se encontrando, se falando. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau. Um abraço. Obrigado a vocês. Tchau, Simar. Tchau, Célia. A vida tá passando bem na sua frente. E você Boa noite a todos. tudo está diferente em transição, em trânsito, em mutação, nada é estático. Boa noite a todos. De onde vem? Tudo que eu vejo em volta é feito de gente. Boa noite a todos. O que você tem? Porque você chama melhor é tão Um abraço, Toledo e Eliana. incerto.
não tem paixão, não tem afeto. Mas olhe dentro do seu coração, uma andorinha só não faz verão. E